gente? Tudo bem com vocês? Gravando aqui mais uma vez. Como que foi o processo de adaptação, né, do Juan Guilherme? O Juan foi diagnosticado com autismo, nível 2 suporte. Isso quando a gente ainda estava em São Paulo. Só que durante esse processo da avaliação dele, o neuropediatra infartou e a gente não conseguiu concluir todo o tratamento. Esse barulho que eu tô fazendo é justo. Mas, assim que a gente chegou em São Paulo, aqui em São Paulo, a gente chegou aqui no Ceará, a gente deu continuidade no tratamento dele e a gente recebeu o laudo. E junto com o autismo, o Juan tem epilepsia. Só que a epilepsia dele não é de convulsões, são questões diferentes devido à ansiedade dele, assim como explicado pelo meu. E durante essas crises convulsivas que ele tem, ele retrai muita coisa, né? Então ele é como se ele voltasse no tempo e perdesse um pouquinho mais da memória do que ele tem, né, já assim. Porque durante esse processo de tudo que ele passou, que ele perdeu a memória durante meses, até poder voltar para mais ou menos uns 6 a 7 meses, que ele ficou sem lembrar de nada. Então, por causa disso, a memória dele já não era tão grande. Então, reverteu muita coisa e durante essas crises convulsivas, ele perde cada vez mais a memória atual. Então, ele volta tudo de novo e retrata tudo o que ele já tinha passado, né? Então, para nós é um pouco complicado até lidar com isso, porque durante as crises ele fica muito birrento, muito complicado a pessoa lidar. Não é todo mundo que consegue lidar com ele, mas ele fez amizade por aqui e aí durante esse processo, né, ele fez essas amizades e uma dessas crianças que tá com ele hoje, que é amigo dele, consegue lidar com ele nessa fase, né? Então ele já consegue lidar com ele. Tanto que não, porque antes ele trazia ele pra casa, porque não sabia, porque ele muda a fala, muda tudo. Então agora não, eles continuam a brincadeira e vida que segue. Mas aqui é um pouquinho mais complicado porque a questão da medicação. Não tem a gente pegar pela farmácia da prefeitura, né, que é liberado pelo SUS, aqui não tem, então é sempre comprado. E aqui o valor é um pouquinho maior e é mais complicado. E para fazer o tratamento, por quê? Ai meu Deus. Porque o valor aqui é maior e a gente em dezembro, né, agora ano passado a gente recebeu o diagnóstico do Rael. Rael também, nível 2. E pra nós é um pouco mais complicado. Porque a gente, assim, não que seja tão complicado, porque assim, a gente já sabia que o Rael poderia ter por causa do comportamento. Ele é mais isolado e tudo, muito agitado em alguns dias, né? Tem fases e fases. E tem vezes que ele tá muito assim parado. Então tem algumas coisas que ele já dava sinais e a gente recebeu o diagnóstico dele. Aqui a gente consegue pegar o remédio dele, mas não é sempre que tem. Não é sempre que tem. E a gente tá prestes a receber mais um diagnóstico, que é o da Yara, que a gente ainda não sabe qual o nível de suporte do dela. E a Maitê, ela tem uma condição que ela se enquadra no eliminato do metabolismo, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu ouvi falar quando ela estava na UTI, que o pediatra e a neuropediatra me passou. Então ela tá na fila de espera para passar com um geneticista, que eu também nunca nem tinha ouvido falar. Então são coisas que acabam sobrecarregando demais. Mas a gente tá indo, tá se adaptando, tá caminhando de pouquinho em pouquinho, tá indo. E eles se adaptaram super bem. Só que o Rael agora, na escola, ano passado, ele entrou já na metade do ano. Então ele tinha perdido
quase 6 meses, né? E foi difícil pra ele se acostumar. Todo dia ele chorava na entrada e tinha dias que ele dormia a manhã toda. Aí a professora dele foi super compreensiva, né? Mas tinha dias que era muito difícil lidar com esse seu do Rael. E aí a gente trocava o horário da medicação, porque se a gente desse de manhã, ele não participava de aula nenhuma. Ele não conseguia, ele tem um atraso muito grande no aprendizado. E ele toma o remédio só à noite. E a Yara ainda não toma, porque a gente está esperando o diagnóstico. E a Maitê toma o fé. Ai, é muito complicado dela, mas ela também toma. Ela toma porque ela também tem epilepsia. Então a gente dá risada, né? Porque assim, aqui tá igual o CAPS. Mas eu falo boa de falar, né? Porque a gente vai lidando com as diferenças, vai se adaptando, porque não tem outro jeito. E aqui tá assim, um tem uma coisa, outro tem outra, outro aparece outra coisa, e a gente vai tentando lidar com essas situações. Porque não tem como. A gente se mudou para uma casa menor, a outra a gente morava era um pouquinho maior, mas durante o meu resguardo, quando eu ainda estava na maternidade para ter a Maitê, a casa que eu morava, que a gente tinha alugado, foi vendida com a nossa família dentro, sem nos avisar, porque a gente paga o aluguel, a gente precisa ser avisado, né? A gente teve essa surpresinha quando a gente chegou no hospital. A gente foi surpreendida quando a gente chegou no hospital. A gente soube da notícia, pagamos o aluguel sem a gente saber. Mas enfim, graças a Deus a gente agora tá em outra casa. E as coisas nessa outra casa parece que foi bem melhor para nós. E graças a Deus, mais aos pouquinhos a gente vai se adaptando, tentando conciliar tudo para poder fazer um bem bolado. Porque tem que ter um jogo de cintura para lidar com essas coisas. Mas enfim, logo vou relatando tudo de pouquinho em pouquinho. É isso.